Fala, galera! Boa noite! E aí, vocês estão animados? Cara, hoje antes de vir pra cá eu fiquei pensando assim, nossa, ontem era eu que tava aqui, sentado no lugar onde vocês estão, né? E quanto passa rápido, gente? Vocês não têm ideia do quanto passa rápido. Vocês ficaram a faculdade inteira esperando esse momento, não é verdade? Não? Desde o marketing 4 vocês ficavam lá, nossa, quando chegar no PGE. Faziam um trabalho de estratégia, nossa, quando chegar no PGE. Vou chorar. Então, galera, a ideia aqui hoje é compartilhar um pouco das experiências que eu tenho nesse cenário que vocês estão inseridos ali, para contribuir com vocês, ok? Então, eu quero agradecer imensamente o Arnaldo por ter me convidado, estar aqui, e vocês por estarem aqui para me ouvir. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero desconstruir um pouco desde o início aqui, ó. Eu quero que a gente baixe um papo, beleza? Porque eu acho que fica mais interativo, então a qualquer momento, cara, não entendi o que você falou. Professor, o que é isso que você está falando? Como que eu aplico isso no meu PGE? Eu não entendi nada, me pergunta. Ou tem alguma dúvida específica? Me fala. Ou tem alguma ideia que está rolando na cabeça de vocês aí também? Me interrompe, vamos bater um papo. Fechou? Porque a ideia aqui é contribuir com vocês. Ok? Então eu não sou o dono da verdade, a ideia é só compartilhar algumas coisas para que vocês possam crescer. Fechou? Beleza? Então vamos lá? Olha só, galera. A primeira coisa que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Quanto vocês acham que vale uma ideia? Quanto? 800? Quanto? Centos o quê? Centos, centenas? Alguém tem algum valor em mente aí? Quanto vocês acham que vale uma ideia? 1 milhão. Quem mais? Depende. Quem tem uma ideia aqui que acha que é uma ideia genial? Levanta a mão para mim aí. Quem tem? Ninguém? Você tem uma ideia que você acha que a ideia é brilhante. É uma ideia massa. Quanto você acha que vale a sua ideia? Vai? Não? Nada? Vamos lá. Quem acha que tem uma ideia aí? Levanta a mão. Quem tem uma ideia? Fala aí pra mim. Beleza? Aqui, ó. Quanto você acha que vale a sua ideia, mestre? Chuta o valor aí, qualquer. 1 milhão. 1 milhão de reais. Vocês têm coragem de comprar a ideia dele por 1 milhão? Não. Primeiro, alguns pensarem, né? Na verdade, eu não tenho a grana para comprar, né? Eu não tenho esse 1 milhão para comprar a ideia dele. Então, a primeira coisa que eu quero desconstruir na cabeça de vocês é exatamente isso. Sobre o valor de uma ideia. Quanto vale uma ideia? Sabe quanto que vale uma ideia? Nada. Uma ideia não vale absolutamente nada. O que vale é a capacidade que vocês vão ter de executar essa ideia. Então, um monte de gente tem ideias brilhantes, mas não tem a capacidade de tirar essas ideias do papel e executar. Então, o que manda é a execução. Então, por isso que a gente preocupa muito com os times que vocês montam. Porque o time do PGE já é um princípio de que o projeto pode ser um projeto interessante lá na frente. Então, a primeira coisa para vocês aí, quanto uma ideia vale? Nada. Beleza? Ficou claro? E aí, vocês estão ouvindo falar um monte de coisa de startup, não é verdade? Toda hora, startup, mas que brilho fazer isso? O que de fato é startup? E por que as ideias estão tão correlacionadas a uma startup? Então vamos lá. Uma startup é uma organização num cenário de extrema incerteza. O que isso quer dizer? Alguém arrisca? Você não vai saber se dá certo ou não. É isso? Tem alguém aqui que já tem alguma ideia para o PGE? Vem ali? Pode levantar a mão, gente. Vocês estão com medo de quê? Só porque a ideia não vale nada? Pode levantar. Quem já tem uma ideia para o PGE aí? Tem alguns grupos aí que já tem, não tem? Então o que eu vou fazer vocês pensarem agora? Se vocês já têm uma ideia, eu vou fazer vocês voltarem alguns passos para repensar essa perspectiva dessa ideia. Ok? Então nós vamos mudar um pouco a visão de vocês sobre como vocês vão trabalhar essas ideias. O objetivo é esse. Ok? Então vamos lá. Então, uma startup é uma organização num cenário de extrema incerteza em busca de um negócio escalável e repetível. Depois a gente pode discutir só sobre isso aí. Mas o que precisa entrar na cabeça de vocês agora nesse momento é isso. Tá? E esse cenário, o que nós não temos é certeza. Ninguém sabe o que vai acontecer com esse negócio. Nós temos o quê? Suposições e dúvidas. Esse é o momento que a gente está aqui agora.
Quem tem total certeza de que o negócio que vai fazer no BGE vai ser um sucesso? Levanta a mão para mim. Ninguém. Porque nós estamos num cenário de extrema incerteza. Então, o que nós temos que fazer agora? Partir desse cenário de suposição e dúvida para poder entender qual é o contexto que nós vamos trabalhar. Então, vamos em frente. Olha só. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui, ó, parece ser simples, mas não é. Humildade. Para quê? Para saber se o problema do seu cliente realmente existe. E entender de fato qual é o problema do cliente. Então, o que eu estou falando para vocês aqui? Esqueçam as ideias. Esqueçam as ideias, volte a algumas casas e comecem a pensar na perspectiva de problemas. Ou seja, quais são os problemas que existem no mundo hoje? E eu vou começar a ver um monte de problema. Será que já existem soluções para resolver esses problemas? Então, ninguém é pago para resolver um problema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é qual é o problema fundamental que eu estou tentando resolver. Então, eu penso primeiro no problema, depois eu crio solução. Faz sentido? Beleza? Então, se você está com uma ideia aí, pensa a primeira coisa. O que essa ideia resolve? Qual é o problema que essa ideia resolve? Será que essa ideia resolve um problema que é meu? Ou ela resolve um problema do senso comum? Porque acontece muito. Às vezes a pessoa tem uma ideia e acha que aquela ideia é genial, mas ela resolve um único problema específico dele. Não resolve o problema de todo mundo. E aí a gente tem que entender qual é o tamanho desse problema. Será que de fato resolve? E será que de fato vale a pena ter uma solução para resolver esse problema? Beleza? Então olha só. Se você não sabe qual é a dor do seu cliente, você não domina o mercado que irá atuar. Por que eu estou falando isso, gente? Esse momento é o momento da gente ir para o mercado para entender as dores de uma maneira sem enviesar a nossa ideia. Porque o que acontece muito? Só beber uma água aqui. O que acontece muito é o seguinte. Às vezes eu tenho uma ideia e eu vou ensinar vocês aqui a eleger algumas hipóteses, tá? E às vezes eu tenho uma ideia, e eu gosto tanto daquela ideia, eu fico tão apegado com ela, que eu quero falar para as pessoas sobre essa ideia, mas não para ouvir a opinião dela, mas para comprovar que a minha ideia de fato é boa. Não é isso? Já aconteceu com vocês isso? Então, ao invés de eu pegar, ter humildade para conversar com as pessoas e entender se elas realmente gostam da minha ideia, eu estou tentando convencê-las da minha ideia. E isso é a primeira coisa que eu quero que vocês mudem na cabeça de vocês aí. Vocês já ouviram falar de mindset? Tá? Mindset é a nossa configuração mental, é a configuração do nosso cérebro. Então hoje eu quero mudar algumas formas como vocês pensam. Eu quero mudar a configuração do pensamento de vocês. Como? Olhando para fora de você. Não tentando resolver seus próprios problemas, mas o problema do senso comum. Então eu olho para o mercado, eu vejo qual é o problema que o mercado tem, e a partir do entendimento desse problema, eu vou tentar criar uma solução. E só depois que eu gero ideia. Faz sentido? Beleza? Então olha só. Então já que você não sabe se a sua ideia realmente ela é uma certeza, já que você não tem certeza sobre que a sua ideia resolve realmente o problema, o que nós vamos fazer? Voltar alguns passos e tentar entender dentro do mercado quais são as dores que a gente vai resolver. E aí tem um método aqui de um livro que chama Lean, a Startup Enxuta. Alguém já pegou esse livro alguma vez na vida? Não? Ninguém ouviu falar dele? Da capa azul? Não? Então já procurem aí, Lean, a Startup Enxuta. Nesse livro tem um método que ele segue, que é o seguinte. Então, olhei para o mercado, vi os problemas, e agora eu vou gerar ideias para tentar resolver esse problema de fato. Quando eu gero essas ideias, o que eu preciso fazer? Construir algo, que é o que vocês vão fazer aqui. Nesse momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar para o mercado e tentar entender toda a problemática do mercado. E a partir disso, vocês vão ter que fazer o quê? Criar uma solução para resolver esse problema. Não é isso? Quando vocês criarem a solução, o que vocês estão fazendo? Construindo. Quando vocês constroem, o que vocês vão ter que fazer? Medir. O que é medir? Saber se o que vocês construíram realmente resolve o problema de fato. E depois eu vou fazer o quê? Aprender. Então, olha que doido, gente. Olha que legal. Onde nós estamos? A exame é o quê? O que a gente faz na faculdade? Aprende. Então, olha só. O momento que a gente está aqui é totalmente propício para a gente usar esse método. Por quê? Porque eu não sei se a minha ideia realmente resolve o problema ou não. E o que eu tenho que fazer? Vou construir algumas ideias e vou testar para ver se realmente funciona. Vou mostrar para as pessoas para que eu saiba se essa ideia realmente resolve o problema ou não. Construir algo, mostrei para as pessoas, medir o resultado. Eu tenho que saber se aquilo que eu coloquei para elas realmente funciona ou não. E aí eu vou fazer o quê? Aprender.
quando eu aprendo, o que eu faço? Eu reconstruo. E esse processo é cíclico. O que é cíclico? Ele vai e volta várias vezes. Então, o que vocês têm que fazer, gente? Ir lá no cliente, sair da faculdade. Vocês já fizeram pesquisa, não já? Quem aqui amou fazer pesquisa? Uma, duas pessoas. Ela amou fazer pesquisa. Quem odiou de corpo e alma? Massa. Então, vocês que odiaram aí agora, vocês vão continuar me odiando. Estou brincando, mas agora é o seguinte. A pesquisa que vocês aprenderam lá atrás, ela te dá o quê? Te dá bagagem. Agora eu vou ensinar para vocês outros métodos de pesquisa para que vocês consigam, de fato, entender qual é a dor do seu cliente, qual é a dor das pessoas. Beleza? A primeira delas é um dia na vida do usuário. Alguém já ouviu falar disso? Já? Vocês que já ouviram falar, tenta explicar para mim? Consegue? Não? Tenta? Pode ser? Viver o que o usuário passa. Me dá um exemplo. Vocês vão ter que engravidar. Ela já viveu esse momento. Então, ou seja, você tem empatia com ela, né? O que é empatia? É a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e sentir as dores que ele sente. E a partir do momento que eu sinto as dores que esse usuário tem, eu consigo o quê? Pensar em soluções que de fato vão resolver aquela dor. Ok? E uma das metodologias é exatamente essa, um dia na vida do usuário. Então, o que é um dia na vida do usuário? É eu viver como se eu fosse aquele usuário de fato. Me falem aí alguém, qualquer pessoa, que tenha uma ideia do PGE. Pode ser qualquer um, só para poder entender. Vamos lá, voluntário. Fala aí para mim, qualquer pessoa. A ideia, ué. Por que vocês não querem falar a ideia de vocês? Boa. Então, outra coisa que eu quero mudar na cabecinha de vocês aí. Mudar o mindset. Quando você tiver uma ideia, o que você tem que fazer com ela? Guardar. Se você guardar a sua ideia, sabe o que vai acontecer? Você vai morrer junto com ela. Por enquanto, calma. Tem que conversar com a Arnaldo primeiro. Quem aqui tem uma ideia para o PGE e pode falar numa boa? Ninguém. Então vamos mudar essa cabeça de vocês aí agora. Pessoal, quando vocês tiverem uma ideia, aí eu mudei até o semblante agora que eu fiquei sério, né? Quando vocês tiverem uma ideia, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. De verdade. Porque o que manda não é a ideia, o que manda é o quê? A capacidade de execução. Então, ou seja, como que é seu nome? Marcos. Vamos imaginar que o Marcos tem uma ideia para o PGE aqui. E o grupo dele é um grupo muito bom, um grupo muito forte. Ele tem a capacidade para executar aquela ideia. Como que é seu nome? Marco Túlio. Vamos imaginar que o Marco Túlio já não tem as competências que o time dele tem. Se ele falar a ideia do Marco Túlio pode pegar aquela ideia e fazer um negócio, mas não vai fazer o mesmo negócio. Ou seja, não vai construir a mesma solução que o grupo dele tem. Então, por que vocês têm que compartilhar as ideias de vocês nesse momento, gente? Para fazer o quê? Para saber se tem ou não sentido. Porque pode ser que essa ideia faça sentido apenas para você. Ok? Vamos lá então agora. Quem quer compartilhar a ideia? Vocês estão falando sério? Semana que vem. A gente não concordou que uma ideia vale nada? Aqui a gente. Olha só. Então eu estou falando e vocês estão fingindo que concordam comigo. Que eu falei, uma ideia não vale nada. Tá? Mas não uma ideia, beleza. Não precisa entrar no consenso. Me falar uma só. Só uma ideia qualquer. Só para eu usar ela como exemplo. Pode falar. De busca de produtos nos supermercados mais próximos que você tiver, por exemplo, as laboratórios sincrônicas, e ela vai comprar um sabão em pó, e aí o aplicativo procuraria o preço desse sabão em pó nos tais supermercados onde a gente vai. Olha só,
Todo mundo ouviu a ideia dela? Ouviu? Não? A ideia dela basicamente é o seguinte: se você encontrar um supermercado perto da sua região, ele vai te mandar as promoções de alguns produtos, não é isso, colega? Isso. Aí tem alguns aqui que já falaram, já tem, né? Primeira coisa, se você tem uma ideia e compartilhar, as pessoas, a primeira coisa que elas vão falar é isso, já tem. E aí você vai ter que fazer o quê? Pesquisar para ver o que de fato resolve. Então o que eu vou fazer? Ó? Vamos voltar atrás aqui? Então vamos lá. Peguei a ideia dela. Eu tenho que pensar o seguinte: qual que é o problema fundamental que essa ideia resolve? Vamos pensar aqui, quem arrisca dizer um problema fundamental? Praticidade, quem mais? Tempo. Então as pessoas não têm tempo para ir no supermercado. Isso é uma hipótese. Beleza? Então vocês vão fazer, a primeira coisa que vocês têm que pensar é elencar as hipóteses de vocês. Então qual que é a hipótese que ela elencaria? A hipótese é sempre uma perspectiva positiva. As pessoas não têm tempo para fazer compra no supermercado. Isso é uma hipótese. Beleza? Aí o que ela tem que fazer? Ir lá, conversar com o máximo de pessoas que ela conseguir para saber se de fato as pessoas não têm tempo para ir no supermercado. Beleza? E aí o que ela vai fazer? Tentar o quê? Matar a ideia dela. Olha só que legal isso. O seu propósito nesse momento é invalidar a sua hipótese. O que é invalidar a hipótese? É fazer com que essa ideia morra. Beleza? Então o propósito de vocês nesse momento, gente, é o quê? Ter algumas ideias aí com base na resolução de alguns problemas. E quando vocês forem pesquisar com as pessoas, vocês têm que fazer o quê? Tentar matar a ideia de vocês. Porque se a sua ideia sobreviver, aí sim você vai ter êxito. Mas se ela morrer aqui nesse processo, você já economiza o quê? Tempo, dinheiro, energia, um monte de coisa. Ok? Então vamos em frente? Então vamos lá. Eleger as hipóteses. Como que eu faço isso? De uma maneira positiva. Eu vou pegar os problemas e vou elencar minhas hipóteses com base na resolução desses problemas. Ok? Em relação às hipóteses, alguma dúvida aqui? Alguém quer falar a ideia e falar assim, cara, como que eu vou eleger as hipóteses para essa ideia? Vamos lá, gente, agora é a hora de vocês praticarem. Vamos? A pressão está forte? Pode falar. A gente está pensando numa plataforma que ajude músicos independentes a conseguir emprego e ter contato direto com o público deles. Então, olha só, uma hipótese que você tem, de que os músicos estão dispostos a entrar numa plataforma para buscar emprego. Essa é a primeira hipótese. Aí o que você tem que fazer? Conversar com o máximo de músicos que você conhece ou que você não conhece, tentar entender onde esses caras estão e começar a conversar com eles. Começar a conversar com eles na tentativa de quê? De matar a sua ideia. Entendeu? Tipo, cara, você tem necessidade realmente de entrar numa plataforma procurando emprego? Será que eu preciso ter uma plataforma de música para poder fazer isso? Já tem no LinkedIn, já tem tantas plataformas de emprego, mas será que eu preciso ter uma específica para músico? E aí a gente vai tentar matar essa ideia. Se essa ideia sobreviver, aí você vai constrói ela. Ok? Só que nesse momento, o que é o ideal? Eu começar a entender o contexto em que os músicos estão inseridos. Então, se você é músico, não, cara, pega um instrumento musical e começa a tentar tocar. Vai nos bares, começa a conversar com os caras. Vive uma noite como músico. Você vai ter uma sensação. Você vai saber como é que é. E vive uma noite como músico desempregado. E você vai saber como é que é também. Ou seja, troca ideia com esses caras e entende realmente as dores dele. Porque pode ser que uma dor, vou lançar outra hipótese aqui, tá? Pode ser que a dor dele, talvez, é encontrar um lugar para tocar, não necessariamente um emprego. E será que esse cara realmente quer um emprego? E que tipo de emprego você poderia colocar para ele lá? Será que eu não poderia fazer com que esse cara arrumasse lugares para ele tocar? Fazer a ponte entre quem quer contratar e quem quer tocar? Aí já dá para pensar numa outra perspectiva. Beleza? Mais alguém? Agora vocês estão se soltando, né? Bloco do fundo, eu vou para cá. É um aplicativo para financiamento de mulher, para ajudar ela a encontrar lugares que ela não lugares seguros, por exemplo, igual o professor deu um exemplo, que às vezes a mulher quando vai na oficina, ela é julgada, às vezes cobram mais caro por ela, seriam para ajudar a mulher a encontrar lugares que elas não seriam taxadas por serem mulheres e não seriam exploradas de certa forma. Aí teriam também, às vezes, se chega uma mulher sozinha no bar, ela tem alguns lugares que não é legal, entendeu? E aí pode ser perigoso, não por não ser legal, por
livro e tudo mais. E aí teriam dicas de outras mulheres nesse aplicativo para poder estar falando qual lugar que é mais bacana, se ela pode procurar a sede. Assim. Deixa eu entender melhor. Basicamente seria mais ou menos assim. Uma rede social, basicamente, de mulheres recomendando locais seguros para ela poder passear. Seria mais ou menos isso. Não é isso? E a primeira coisa que eu tenho que partir do princípio é: será que as mulheres realmente têm esse problema? Vocês são. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Uma pesquisa. E elencar algumas hipóteses no sentido de que, já que você tem esse problema, será que você entraria numa plataforma que tivesse só coisas relacionadas a esse tema? E isso vai ter que pesquisar e entender de fato quais são as dores que ela tem para criar soluções que de fato vão resolver o problema dela. E aí, tem mais um aqui? Vamos lá. Tem mais um aqui também, mas vamos lá. Seria basicamente desenvolver um adesivo, medicamentos em forma de adesivo para pet. Ao invés de ingerir o medicamento, você colocar o adesivo no seu pet. Legal. Então, olha só. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que pensar: isso é um problema hoje? Será que eu tenho dificuldade de colocar uma pílula para o meu cachorro comer? Não sei. Aí a gente tem que pensar. E aí, uma outra coisa depois que tem que pensar é: pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção. Outra coisa que eu tenho que pensar: será que tem tecnologia para isso? Aí já é mais para frente a gente pensa nisso. Tá? Mas a primeira hipótese que você tem que colocar é: será que as pessoas que têm esses animais estão dispostas a colar um adesivo nele ao invés de fazer ele engolir uma pílula? Primeira coisa que você tem que fazer. E aí, o que você tem que entrevistar? Veterinário, casa de ração, casa de pet, enfim, N outras coisas nesse sentido para você entender de fato qual que é a dor. Ok? Seria tipo um Airbnb de cachorro, para cachorro, um hotel para cachorro. Hotel para cachorro. Legal. Aí o que eu tenho que pensar? As pessoas que viajam, elas têm problema quando elas viajam de deixar o seu animal sozinho? Beleza. Quando eu penso isso, eu tenho que pensar aqui: quais são as outras soluções que já resolvem esse problema? É um concorrente, você acredita? É um concorrente substituto. É um belo sabe. Então eu tenho que fazer o quê? Elencar essas hipóteses no sentido de por que as pessoas têm dificuldade em deixar os seus animais ou com outra pessoa ou sozinho, e se elas estarem dispostas a entrar numa plataforma para poder fazer esse processo. Ok? Então vamos em frente. Elegi as hipóteses. Olha só. Eu listo essas dúvidas em forma de perguntas, igual eu estou fazendo para vocês aqui. Ó. Então o que a gente está fazendo nesse momento, gente? Questionando tudo. Aí tem 3 coisinhas básicas que vocês podem usar no começo de todas as hipóteses aí. Será que? Como poderíamos? E se? Então pensem aí, se vocês quiserem anotar, toda a frase começa com e se, será que, como poderíamos, porque aí vocês vão começar a pensar numa perspectiva de interrogativa para poder questionar se aquele problema de fato é um problema e se a solução de vocês de fato resolveria esse problema. Ok? Então vamos lá. E aí, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão lá e vão pesquisar com um monte de gente, vão? Teoricamente vocês vão. A ideia é que vocês conversem com o máximo de pessoas possível. E aí tem uma ferramenta, depois que vocês fizerem todos esses dados, que provavelmente vocês já estão cansados de fazer, mas que ajuda muito nesse momento, que é criar as personas. Então eu crio as personas dentro de um contexto de problema e depois eu mostro como que a minha solução vai resolver os problemas dessas pessoas. É assim que vocês têm que apresentar. Então vocês vêm aqui contando uma história. Esse é o fulano, ele tem esse problema, ele enfrenta isso, isso e isso, e destrói a vida do cara. Fala que a vida dele é muito ruim. Maximiza o problema. Criei o problema, agora como que a minha ideia vai resolver esse problema? Qual que é a solução que eu tenho? Como que a sua solução de fato resolve o problema desse cidadão, dessa pessoa? E aí, outra pergunta fundamental que vocês têm que responder: será que ele está disposto a pagar por isso? Ou seja, como que vocês vão ganhar dinheiro? Porque o princípio fundamental de uma empresa é o quê? Lucro. Se a empresa de vocês não der lucro, ela não tem razão de existir, concorda? Então, como eu falei anteriormente, ninguém é pago para resolver um problema. Então pense lá, qual o problema fundamental que eu resolvo? Qual é a solução que eu tenho e como que eu vou capturar dinheiro com isso? Como que eu vou ganhar dinheiro com essa solução? Ok? Se vocês pesquisarem aí
na internet, vocês podem jogar aí mapa da empatia, persona, vocês vão ver N ferramentas para contribuir com vocês nesse processo. Mas basicamente aqui, o que a gente consegue mapear? Eu consigo saber o que esse cara pensa e sente, o que ele vê, quais são os ganhos que ele tem se ele usar a minha solução, e principalmente aqui, ó, quais são as dores dessa persona. O que de fato machuca esse cara? E por que chama mapa de empatia? O que é empatia mesmo? Então, teoricamente, eu faço o quê? Me coloco no lugar do indivíduo, entendo o que ele sofre, entendo quais são as dores dele e pego como que a minha solução vai resolver os problemas desse cara. Ok? E aí, a gente elencou um monte de hipóteses e criou essa persona, não é isso? Então, olha só, quando a hipótese é validada, não necessariamente estará sendo validado com um produto. Ou seja, vocês só validaram o quê? A hipótese. Agora vocês vão ter que construir o quê? O produto. E aí tem uma etapa dentro do PGE que é o quê? Pré-projeto. Dentro do pré-projeto vocês têm que criar um MVP. O que é o MVP? Alguém consegue me explicar? Não? Vocês vão ter uma aula só disso, não vão, Arnaldo? Então, basicamente, isso, você vai construir o mínimo do seu produto possível que entrega a solução do seu cliente. Tá? Então, aqui a gente vai criar um MVP para poder fazer o quê? Para ordenar essa validação das hipóteses a fim de desclassificar aquela que porventura vem viabilizar o projeto. Então, elegi as hipóteses, agora eu vou fazer o quê? Construir o meu produto. Não basta eu ficar apenas nas hipóteses validadas e não construir nada. Que aí entra dentro do início da nossa conversa aqui. Que uma ideia, por mais que ela tenha sido validada, ela não vale nada. Então não adianta vocês terem a melhor ideia do mundo, ir lá, conversar com as pessoas, saber que aquele problema realmente existe, criar uma solução para aquele problema e não construir nada para resolver isso. Ok? Então, validar as hipóteses é apenas uma das etapas do processo. Validei as hipóteses, vou construir o meu produto agora para de fato resolver o problema. E se a ideia sobreviver, por que ela pode morrer? Não é isso? Eu falei para vocês tentarem matar a ideia de vocês, não foi? Então tenta matar a ideia. Se ela sobreviver, se ela passar por esse crivo, aí a gente vai seguir em frente. Aí tem uma recomendação que eu faço para vocês, que é o seguinte, tem um cara, esse cara aqui é da Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora que já desenvolveu diversas startups aí que tem êxito no mundo. O Airbnb, por exemplo, saiu da Y Combinator. Esse cara é o cara por trás, o Paul Graham. E o que esse cara fala? Ele tem um conceito, uma teoria que eu acho bem interessante, que a gente, inclusive, utilizou no último projeto que eu estou envolvido agora, que eu vou compartilhar algumas lições aprendidas com vocês. Ele fala o seguinte: adote um cliente. Alguém consegue tentar explicar isso? Ninguém arrisca? Como se fosse uma cobaia. Como se fosse uma cobaia. Isso mesmo. Bom exemplo. O que é adotar um cliente, galera? Eu vou pegar. Vocês não entrevistaram um monte de gente? Entrevistou um monte de gente, né? E aí a dor dele é tão profunda que vocês estão dispostos a resolver, não é isso? Aí o que vocês têm que fazer? Adotar um único cliente no início. Para fazer o quê? Para mostrar que aquela solução que vocês estão criando de fato resolve o problema desse cara. Porque se eu não conseguir resolver o problema fundamental de uma pessoa, eu vou conseguir resolver o problema do universo? Não. Então aqui, quando eu pego uma pessoa, eu consigo o quê? Mostrar a minha solução, testar as minhas hipóteses com essa pessoa e validar se de fato realmente aquilo faz sentido. Mas só eu adoto um cliente depois que eu conversei com diversos clientes. Tá? Aí eu vou contar uma história para vocês aqui, que é de um último projeto que a gente fez. A gente fez um projeto para nutrição agora, e uma lição aprendida muito forte que a gente teve foi o seguinte: a gente foi lá e entrevistou mais de 100 nutricionistas, entre Uberlândia e São Paulo. A gente usou essas duas geografias aqui de estado para poder trabalhar. Aqui em Uberlândia a gente entrevistou uns 40 e em São Paulo 60. O que a gente fez? Pesquisou esses caras, entendeu as dores deles, viemos aqui e montamos as nossas personas. Depois que a gente montou as nossas personas, nós olhamos e falamos assim: a gente precisa resolver o problema de um único nutricionista. E a gente escolheu uma única nutricionista aqui em Uberlândia para poder trabalhar de perto com ela. Por quê? Porque ela sabe quais são as dores dela. E aí o que eu fazia? Vamos imaginar que essa aqui é a nutricionista.
E esse aqui sou eu, beleza? Eu ia lá criar a solução. Quando a gente fala de criar a solução, a gente está criando uma solução dentro do escritório. O que é dentro do escritório? Estou dentro da faculdade. E eu estou criando a minha solução e eu acho que aquela solução é genial. A minha ideia é maravilhosa. E aí o que eu tenho que fazer? Mostrar para as pessoas. E a gente vinha aqui e mostrava para ela. Quando ela olhava, ela falava assim, esse negócio aqui está errado. Não, isso aqui não é assim. Isso aqui não funciona desse jeito. O que eu estou fazendo com ela? Esse processo é o que a gente chama de iterar. Iterar é eu mostrar o que eu criei de solução, pegar os feedbacks, voltar para casa, melhorar meu protótipo, voltar para ela, apresentar de novo e fazer esse processo de uma forma cíclica. Tem alguém aqui que trabalha numa agência de publicidade? Tem problema com refação lá, mestre? Tem? Você nem perguntaram. Então, o que é a refação para a galera aí? Refação é o seguinte: o cara vai lá, passa um job para ele, aí ele cria e manda para o cliente olha e fala, não é nada disso que eu queria, volta para ele, e fica indo e vindo esse job, várias e várias vezes. Esse processo de prototipagem no início, para poder testar as hipóteses que a gente tem, e tentar entender se essa ideia realmente resolve o problema, é exatamente da mesma forma. Então esse processo ele é cíclico, eu vou fazer isso diversas vezes, até eu chegar num ponto que o meu usuário, o meu cliente fala assim, caramba, esse negócio resolve o meu problema. E aí tem uma frase que a gente ouviu muito durante esse processo, que só mostrava que a gente estava indo no caminho certo. Toda vez que a gente mostrava um protótipo para ela, ela falava assim, que tipo eu vou conseguir usar? Que tipo eu vou conseguir usar? Ou seja, o que ela está falando? Cara, está doendo. A forma como eu faço hoje está doendo. Me dá essa solução nova. E tudo isso que a gente fez foi sem nenhuma linha de código. Nada de código, tudo no protótipo. Alguém aqui já ouviu falar no software que chama XD da Adobe? Adobe XD, Adobe XD? Lá a gente consegue criar todas as telas de uma maneira extremamente intuitiva e interativa, mostrando como se o software realmente existisse. Ou seja, eu crio um protótipo lá para poder mostrar para o meu usuário, para saber se aquele problema que ele tem, realmente a minha ideia resolve. Ok? Depois eu posso abrir o software aqui e mostrar para vocês como funciona na prática. Tá? E aí, uma outra coisa que a gente aprendeu muito bacana nesse último projeto foi o seguinte: pergunte para o seu cliente, mas não escute. Faz sentido isso? É a vida. Pergunte para o cliente, mas não escute. Tente entender o que ele realmente quer. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o cliente não sabe o que ele quer. Ele sabe o quê? Ele sabe a dor que ele tem. A dor que ele tem, ele sabe. Vocês são os responsáveis por criar a solução dos clientes. Vou até repetir. De verdade. Porque o cliente está doendo, está com dor. Você tem que ir lá e dar um remédio para tirar a dor dele. A dor que você vai tirar dele é o quê? A solução. E ele vai estar o quê? Disposto a pagar. Quando vocês estão com dor de cabeça, vocês não tomam remédio? Você aguenta ficar com dor? Não. Você não paga para perder a dor? É a mesma coisa do cliente. Se ele está com dor, você resolve o problema dele, ele vai te pagar. E é isso que vocês têm que fazer. Então, olha só, quando eu falo, pergunte ao cliente, mas não escute, alguém aqui lembra de um exemplo clássico do Ford? Quem o Ford falava? Alguém sabe essa frase dele aí? Nos carros ou não? Alguém arrisca? Ninguém. O Ford falava o seguinte: se ele fosse pesquisar para as pessoas, perguntar para as pessoas o que elas queriam, na época, elas falavam que ia querer o quê? O que tinha na época? Cavalo. Se ele fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, elas iam responder o quê? Eu quero um cavalo mais rápido. Não existia um carro. Ninguém tinha noção do que era um carro. Então, se ele fosse lá perguntar o que as pessoas queriam, eles iam falar: eu quero um cavalo mais rápido, filho. Eu quero um cavalo que corra pra caramba. Então, o que ele faz? Ele vai e olha para a pessoa e fala assim: qual que é a dor fundamental dessa pessoa? Ela quer o quê? Ela quer sair do ponto A para o ponto B de uma maneira mais rápida. Como que eu posso fazer isso? Aí o cara vem e mostra o carro. É uma solução melhor com o cavalo? Muito melhor. Agora eu vou trazer um exemplo aqui desse projeto que a gente fez. Que é o seguinte: essa aqui é uma das telas da plataforma que a gente criou lá. Eu trouxe aqui só para mostrar esse exemplo aqui, que é o seguinte: quando a gente mostrou essa tela para ela, ela pegou e falou assim: nossa, eu quero uma calculadora aqui. Se fosse uma outra pessoa, ia fazer o quê?
ia vir aqui e ia colocar a calculadora para ela, né? Porque é o que ela quer, né? Eu não ensinei vocês? Pergunta para o cliente, saiba qual é a dor dele e cria solução. Ela está falando para mim que ela quer uma calculadora. Vamos colocar a calculadora para ela aqui. Só que o que a gente fez? A gente foi lá e falou assim, cara, para que ela quer uma calculadora? Para que vocês usam calculadora? Para fazer conta. Então o que eu tenho que entender? Que nesse momento aqui, ela tem que fazer uma conta. E ao invés de fazer calculadora, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Já dá a conta para ela feita aqui, ó. Cara, você não precisa de uma calculadora. Eu já fiz a conta para você. Está pronto. Não precisa fazer mais nada. Então, pergunte para o seu cliente, mas não ouça. Entenda qual é o problema que ele está tentando resolver. Qual era o problema que ela estava tentando resolver aqui? Fazer conta. Só que qualquer idiota vem aqui e coloca uma calculadora. Nós não somos idiota. Nós somos foda. Vocês são bons pra caramba. Nós estamos aqui por isso. E nós estamos aqui para fazer diferente. Quem aqui quer fazer um PGE para ficar com a história? Só vocês? O resto não? Vocês querem fazer um PGE para passar? Gente, vocês demoraram tanto tempo para estar aqui. Agora é a hora de vocês mostrarem por que vocês estão aqui. Faz um PGE para ficar com a história. Esse é o propósito. Quer fazer um PGE medíocre, qualquer um faz. Faz um PGE para o resto da galera ir lá e pegar o PGE de vocês. É isso. O maior... Gente, uma coisa mais gratificante que tem, e eu repito de novo, porque eu fico doido, esse negócio me por dentro, assim, ó, me corrói. Um dia eu entrei na biblioteca, meu PGE na mesa de uma galera, velho. Falei, cara, que doido, galera. Tirei foto, falei, vou tirar foto. Tirei foto, mandei pro nosso grupo, falei, cara, olha isso aqui, velho. A galera tá usando nosso PGE de referência. Então, olha a responsabilidade de vocês. Vocês estão servindo de referência para as próximas pessoas que estão vindo para cá. Quem é do primeiro período aí? Levanta a mão para mim. Essa galera que levantou a mão aí vai pesquisar o PGE de vocês. Essa galera vai usar o PGE de vocês como referência. E o que vai estar lá? Vai estar a calculadora ou vai estar a conta feita? Vamos fazer um PGE foda? E aí tem um conceito aqui que eu quis pular, que aqui a gente fala o seguinte, ó. O que a pessoa fala é diferente do que ela faz. Às vezes você vai perguntar para a pessoa alguma coisa, ela vai falar algo, mas na verdade o agir dela é diferente. Tá? Uma outra startup que a gente criou, a gente viu isso na prática. Eu ia nas agências de publicidade e falava para o cara assim, você tem problema com refação? Nosso amigo ele respondeu o quê? É óbvio. Né? Sabe o que os caras falavam para a gente? Não. Tem problema não. Por quê? Ego. A gente descobriu isso, era o ego do cara. Então a gente chegava baixando na porta da agência, começava a trocar ideia com o cara, porque a nossa solução era para resolver o problema de refação. A gente chegava e falava assim, cara, você tem problema com refação aqui? Não, eu tenho aqui, cara. Não bola de job não. Cara, então você é um gênio. Você é um gênio, cara. E aí, cara, o que a gente fez? A gente mudou a pergunta. Então, se eu perguntasse para o cara se ele tinha problema com refação, ele ia falar para mim que não tinha, mas eu sei que ele tinha porque eu conheço. Eu já vivi essa dor. E aí, o que a gente perguntou para o cara? Você tem que aprovar seus jobs? Todo mundo tem que aprovar o job. Não adianta. Você vai fazer o job, o cliente vai ter que aprovar. Se o cliente não aprovar. E aí, olha só que doido. Perguntar para o cara, você tem que aprovar seus jobs? Tem, todo cliente aprova o job. Mas de vez em quando volta um ou outro. Ixi, a volta é demais. Entendeu? Ou seja, eu mudei a pergunta. Então vocês têm que saber formular as perguntas de vocês, gente. Para vocês entenderem de fato quais são as dores que existem no mercado. Faz sentido? E aí, o que é massa aqui? É importante entender o contexto em que os nossos clientes estão inseridos. Outros exemplos aqui, porque eu vivi, que eu acho que é legal compartilhar as histórias que eu já vivi. Fui fazer um trabalho para o Algar Telecom e eu tinha que entender qual que é a realidade de um técnico que trabalha fazendo instalação. Alguém aqui tem TV a cabo, internet, alguma coisa da Telecom aí? Não vai um técnico lá na sua casa? Eu tinha que entender como que é a jornada desse cara. O que é a jornada dele? Desde a hora que ele acorda até a hora que ele ir embora,
o que ele faz? O que eu tive que fazer? Deu um dia na vida do usuário. Um não, vários. Eu fiquei 3 meses andando com o técnico. Eu sou quase um técnico. Eu sei tudo que o cara faz. E aí o que é interessante? Se eu perguntar para um técnico assim, cara, quando você chega na casa do cliente, o que você faz? O que vocês acham que ele vai responder? Tá? O quê? Atendo ele, boa tarde, o que mais? Pergunta o quê? Quando a gente perguntava para ele assim, quando você chega na casa do cliente, o que você faz? Ele, eu toco a campana. Eu toco a campana. E aí, tem 2 metodologias que eu falei para vocês. Uma é um dia na vida do usuário e o outro é sombra. O que é sombra? É sombra mesmo. O que tem aqui do meu lado aqui? Aqui. O que tem do meu lado aqui? Uma sombra. Então vamos imaginar. Vem cá, colega, vamos fazer um exemplo comigo aqui, por favor. Vem aqui, estou filmando, dá um tchau para a câmera. Vamos imaginar que você está querendo saber como é a minha realidade. Beleza? O que você tem que fazer? Onde que você vai ficar? Na minha sombra aqui, ó. Colado no meu cangote, não tão perto. Aqui, ó, ele tem que saber o quê? Qual que é a minha realidade? Para ele poder saber o quê? Qual que é o meu contexto? Onde que eu estou inserido? Como é que ele vai criar alguma solução para mim se ele não ficar aqui comigo? Se ele não entender o que eu faço? Se ele não souber que eu acordo 5 horas da manhã, corro 10 km. Entendeu? Então, gente, tem que colar do lado do cara aqui, ó. Obrigado, nessa. E o que a gente fazia com os técnicos? Colava do lado dele e ficava observando tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. E olha que legal. Quando você pergunta para um técnico o que ele faz, ele fala, eu toco o interfone, eu toco a campainha. Sabe o que um técnico faz antes de chegar em casa? Olha que doido. Você só vai saber disso se você sentar do lado do técnico e observar o comportamento dele. Antes dele chegar, ele está passando pela rua, ele olha para o poste, ele vê qual que é a tecnologia que está no poste, ele vê se tem entrada ou não disponível, ele sabe se ele vai ter que fazer o cabeamento por cima ou por baixo, ele já sabe tudo isso. Quando ele vai tocar o interfone, ele já tem na cabeça dele exatamente quais são os passos que ele vai ter que seguir dali para frente. Doido ou não? E ele sabe disso? Não. Por quê? Porque ele é tão competente que ele faz inconsciente. Competente e inconsciente. Ou seja, aquilo que eu faço tanto, eu já faço tanto, que eu já faço inconsciente. Vocês aqui provavelmente têm diversos hábitos que vocês fazem sem perceber. Quando você viu, já foi. E é assim que o técnico faz. Então, para eu poder entender isso, eu tive que fazer N acompanhamentos. Durante 3 meses, ficar lá do lado do cara e um dia viver um dia na vida dele. Colocar a roupinha dele, subir lá na laje cheio de morcego para poder fazer uma ligação. É isso aí que é a realidade do cara. Aí você tem o quê? Você começa a vestir o sapato do cara. E a gente falou de empatia, né? Empatia é bonito, né? Essa palavra? Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do técnico e sobe uma laje, então, para poder fazer a ligação. Uma laje cheia de morcego. Isso é empatia. Se colocar no lugar do outro é isso. Tá? Morcego é de boa, né? E aí aqui, ó, eu tinha colocado um slide específico de um dia na vida do usuário, eu já pulei ele. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês depois, vou mandar para o Arnaldo, porque aqui tem um link que eu gostaria muito que vocês lessem esse material. Esse material aqui, galera, ele mudou a forma como eu penso, tá? Da IDEAL, HCD, Human Centered Design. O que é isso? Design centrado no ser humano. Ah, mas eu não sou do curso de design. A ideia aqui não é essa. A ideia não é que você seja do curso de design. É que você comece a pensar nas ferramentas, nos métodos, da forma como um designer pensa para resolver um problema, para que você possa resolver o problema independente da sua área de atuação. E aqui, esse material, galera, é muito bom. E ele é gratuito e tem versão em português. Ou seja, não tem mimimi, não tem desculpa. Tem que ler. Se vocês digitarem no Google aí, Human Centered Design, ou depois pegar essa apresentação que eu vou disponibilizar para o Arnaldo e clicar no link, você já vai direto para a página para poder fazer download. Beleza? E aí, para a gente poder quase chegar no final, eu falei para vocês que o diferencia, depois que você tem uma ideia, é a execução. Agora vamos entender os estágios aqui do desenvolvimento dos clientes. Onde vocês estão? Vocês estão aqui, ó.
Eu trouxe essa imagem para mostrar onde vocês estão e para onde vocês vão. Onde eu estou, para onde eu vou. Beleza? Então, olha só, vocês estão fazendo o quê? Descobrindo os clientes. Vocês estão entendendo as dores ainda. Vocês não sabem, de fato, qual que é a ideia que vocês têm. Então, tem que fazer o quê? Descobrir os clientes para poder fazer o quê? Validar as hipóteses que eu tenho. Então, mais uma vez, mapeei dor, elegi as hipóteses. Agora eu vou mostrar para os meus clientes para ver se não faz sentido. Fez sentido? Passo para a próxima etapa. Não fez sentido? O que eu faço? Pivoto. Já ouviu esse termo? Pivotar. Pivotar é aqui, ó. Mostrei para o meu cliente, cara, não é nada disso que eu quero. Volta, faz de novo, vai no cliente de novo, e volta, e faz, até você morrer, brinca, até você conseguir. Beleza? Então, galera, a ideia aqui agora é fazer isso, ó, na velocidade da luz. Carnaval não existe mais. PGE. Beleza? Durante o carnaval, o que vocês vão fazer? Eleger as hipóteses de vocês e tentar fazer o quê? Invalidar as hipóteses. Porque a ideia é matar a ideia de vocês nesse momento. Invalidou as hipóteses, cara, minha ideia sobreviveu. Aí nós vamos para cá. Aí vem a geração de demanda e estruturação do negócio. Mas aí nós vamos nos ver no PGE 2. Mas a ideia aqui agora é não pivotar. Ou tentar pivotar o quanto antes. Beleza? Alguém ficou com dúvida em relação ao que é pivotar? Tranquilo? Todo mundo está disposto a matar as ideias? Beleza? Então vamos lá. Como eu falei de empatia aqui, galera, antes de criar qualquer coisa, pense no ser humano. Vocês estão criando coisas para as pessoas. Vocês estão criando coisas com foco nas pessoas. Então não crie coisas que não levem o ser humano em consideração. Ok? E aí, eu fiquei pensando o seguinte. Eu fiquei pensando assim, cara, se eu puder deixar uma única mensagem para essa galera, o que eu deixaria? Porque eu fiquei pensando assim, 5 anos atrás, eu estava no mesmo lugar de vocês aqui, né? Estava sentado aqui, né? Formei em 2012. E eu estava sentado aqui, igual vocês. Eu fiquei pensando assim, se eu estivesse sentado aqui, empatia, né? Me colocar no lugar de vocês, o que eu gostaria de ouvir? O que faria sentido nesse momento, dentro do contexto que vocês estão inseridos agora? Seja amigo dos professores de vocês, gente. Fundamental. Fundamental. Porque se você odiar ou tiver inimizade com o seu professor, cara, é a pior coisa que você pode construir aqui dentro. Eu construí amigos aqui, de verdade. Eu tenho professores aqui que o cara vai na minha casa e eu vou na casa dele. A gente virou brother. Não agora que eu sou professor, quando eu era aluno. Quando eu era aluno. Beleza? Então, sejam amigos dos professores de vocês. Vamos chamar o Arnaldo para ir no chascareiro. E aí, tem uma coisa que infelizmente pode acontecer em alguns grupos aí. Nem todos vocês serão amigos após o PGE acabar. Por quê? Vai dar treta? Vai. Vai. E tem que dar, porque lá no mercado é assim. No mercado a gente discute um com o outro, briga, mas o que mais importa é se a gente está indo para o mesmo lado, se a gente pensa em construir algo junto. E é isso que eu espero de vocês, que vocês construam algo juntos. Por quê? Porque afinal de contas, o PGE passa, mas a amizade é mais importante. Não é isso? O PGE vai acabar, mas a amizade não acaba não. Então guarde essa amizade de vocês aí. Tá? E aí, mais uma vez, né? Quem que eu gostaria que estivesse aí, se eu estivesse no lugar de vocês? Eu gostaria de ouvir, sejam felizes durante o processo. Sejam felizes durante o PGE. Não sofre não, gente. Seja penar tanto tempo para estar aqui. Agora é o momento. Agora é a hora de vocês se mostrarem. Então sejam felizes durante o processo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que vocês vão sentir saudade. Obrigado. Um abraço. Bacana, né? Eu falei para vocês que vocês não iam se arrepender de
terem vindo hoje da palestra do Cleiton. Eu acho que deu para abrir um pouquinho as ideias de vocês. Juro que não combinei nada dessa história de ser amigo de professor, de levar para churrascaria, tá? Mas é óbvio, né? Foi o que eu falei para vocês no primeiro dia. Eu estou aqui para orientar vocês, não estou aqui para destruir vidas de ninguém, estou aqui para atrapalhar vidas de ninguém. Tem coisa pior para mim do que ver a equipe de novo fazendo PGE. Então, eu, Edson, a Ellen, o Adelson, aqui no PGE, a gente está à disposição para ajudar vocês. Vai ter hora que a gente pode falar alguma coisa que vocês não gostem, mas é pro bem do projeto, tá? Mas legal isso que ele falou, né? Vejo em mim um amigo, um cara que vai ajudar vocês. Só para poder aprofundar um pouquinho mais, tem um caso clássico de uma equipe de PGE, falando de se colocar na posição do cliente. Tem acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, teve uma equipe que eles desenvolveram PGE de um mercado vegano. Eles identificaram, né, vocês lembram? Eles identificaram que existe um público vegano em crescimento, só que esse público tinha um grande problema, ainda tem, que é não encontrar locais, lugares para comprar alimentos que se encaixem dentro do que eles buscam. E o PGE deles foi dessa forma. O que eles fizeram no início do PGE? A equipe inteira se tornou vegana durante 1 semana. Eles quase morreram, literalmente, passaram mal. Aí eles sentiram na pele mesmo o problema que o público vegano sente, né? É claro que quem é vegano vai descobrindo os atalhos e tudo mais, mas eles chegaram, Arnaldo, a gente fez isso que a gente quer entender o que está acontecendo com esse público, mas é impressionante. O Leonardo falou que entrou no supermercado bacana aqui em Uberlândia com a mãe dele, ficou 3 horas dentro do supermercado e saiu com uma sacolinha de produtos só. Então aí eles sentiram realmente um problema, a dor de mercado.